Depois de mais de 40 capítulos de luta com o sacrifício de uma porrada de feiticeiros, finalmente o Rei das Maldições caiu. E que queda, né? Eu nunca imaginei ver esse cara aqui virar uma amoeba com olhos. E honestamente fazia um bom tempo que eu não vi uma galera tão bolada com a derrota de um personagem dentro de Jujutsu, claro, com exceção de Satoru Gojo. Então vamos falar um pouco desse final que o Sukuna teve, porque sim, o final foi só do Sukuna. Papo, eu vi uma galera só muito grande tratando a derrota dele como o fim de Jujutsu. Gente, assim, ainda faltam 3 capítulos, eu acho que eu já perdi as contas. Entretanto, o Jujutsu ainda não acabou, mas a grande luta final sim, então vamos falar desse final que foi um tanto quanto controverso. Mas também vamos falar da luta do Sukuna em si, de alguns eventos que esse final só me fez olhar e ficar, né, então tá bom. E bem, eu sou o Felipe, e sim, eu tô meio atrasado pra falar disso, em grande parte porque eu tava esperando o capítulo oficial sair, e em outra porque o aplicativo que eu uso pra gravar deu problema, por isso que se minha voz estiver um pouco diferente, é por causa disso, e também foi por causa disso que o vídeo de sexta atrasou. Entretanto, que final, né? E bem, já vamos começar falando do bagulho que mais me incomodou nesse capítulo todo, que foi ver o Itadori querendo absorver o Sukuna de novo. No último vídeo que eu fiz fazendo algumas previsões pra esse final de Jujutsu, sim, eu apostei que o Itadori iria acabar absorvendo o Sukuna de novo, só que lá eu partia do ponto que o Sukuna ia sair do Megumi na forma que ele entrou, ou seja, em dedos. Já que mais de uma vez a gente viu que sempre que a alma dele tava se enfraquecendo dentro do Megumi, ele vomitava 1 ou 2 dedos. No penúltimo capítulo, depois do ataque da Nobara, o Sukuna tomou uma porrada do Itadori e vomitou 2 dedos, então sim, eu esperava o Sukuna sair dessa mesma forma. E daí sim vi o papo do Itadori absorver ele, se auto-mandar de ralo e acabar com o Sukuna de vez, já que os dedos dele eram só meio que indestrutíveis, e pra evitar que o Sukuna voltasse, essa seria meio que a única forma que o Itadori iria ter. Só que diferente disso foi ver o Itadori com o Sukuna em uma forma que era destrutível, tanto que ele tava só se desfazendo só por estar vivo, só em existir, o Sukuna já tava literalmente virando fumaça. E mesmo assim, ele só me vira e se oferece pra colocar o Sukuna dentro do próprio corpo de novo, foi só tipo... Irmão, por quê? O Itadori viu em primeira mão toda a desgraça que a mera existência do Sukuna pode causar. O maluco, sei lá, em papo de 5 minutos destruiu Shibuya. Depois disso montou todo um plano, saiu do Itadori, pegou o corpo do Megumi, mandou uma galera de arrasta, quase mandou o próprio Itadori de arrasta. Foi necessário a maior força-tarefa da obra inteira, juntando uma pá de feiticeiros de fora até mesmo do Japão, tipo o Miguel, pra acabar com o Sukuna. E a queda do feiticeiro mais forte da era moderna também foi necessário como parte da derrota do Sukuna. E com tudo isso em mente, o maluco me vira, vê esse bicho sumindo e me manda um, pô, se pá assim, eu deixo tu voltar pra dentro do meu corpo, porque sei lá, eu quero arriscar, porque talvez, sei lá, tu fica do bem. Irmão, meu Deus! Eu honestamente rachei de rir nessa parte, porque uma coisa seria ser necessário ele consumir o Sukuna pra destruir ele, e outra é ele se oferecer pra manter ele vivo, mesmo com a certeza de que se ele não fizesse absolutamente nada, ainda assim o Sukuna ia só sumir. Exatamente como rolou, né? Porque o Itadori só ofereceu, o Sukuna recusou e o Sukuna sumiu. Essa atitude do Itadori foi no mínimo estranha, tá bom? Que ele sempre querer mostrar que o Itadori é alguém gentil, que em grande parte se reflete no objetivo dele de querer dar um fim digno às pessoas, mas ainda assim, ali meio que é elevar o nível demais, gente. É o Sukuna. O maluco tá tendo aula com o Deku, porque não é possível, tá ligado? Virar pro Sukuna e falar, pô, Sukuna, assim, se pá, eu te salvo. E só lembrando que o Itadori tinha feito essa proposta antes pro Sukuna, ele tinha recusado e o Itadori ia meio que mandar ele de arraça se ele recusasse. O Sukuna recusou e ainda assim ele me propõe isso de novo. Só que saindo um pouco desse ponto, vamos falar do fim do Sukuna. E sinceramente eu achei a forma que o Gege usou pra acabar com o Sukuna só muito rápida e um pouco até que rasa. O papo do Sukuna ser expelido do Megumi em forma desse trocinho aqui que eu só não sei o que é, foi só um tanto quanto estranha e um pouco inesperada, porque, assim, como eu falei pra vocês antes, sempre que a alma do Sukuna se enfraquecia dentro do Megumi, ela se fragmentava nos dedos dele, assim, deixando bem claro pra gente que ali era o receptáculo expelindo partes da alma do próprio Sukuna, porque meio que tava recusando ele. Além de combo, ele meio que mostrava pra gente que cada vez o Sukuna tava mais instável dentro do Sukuna, só que em 45 do segundo tempo o Gege só me muda isso e a forma que ele sai do Megumi é essa aqui. Sinceramente, isso só passou a sensação pra mim que isso só rolou pra calhar do Sukuna sair sem precisar mandar o Itadori de arrasta pra isso, já que se ele saísse da forma convencional, dificilmente o Itadori ia querer arriscar deixar ele livre por aí, e a única forma dele acabar com o Sukuna de vez se ele saísse na forma de dedos era consumindo e se mandando de arrasta. Então, honestamente, esse final do rei só passou a sensação pra mim de que o Gege queria uma forma de tirar ele do Megumi, mas garantir que isso não ia necessitar
mandar o Itadori de F pra ele vencer o Sukuna de vez. Porque, papo, já tem um tempo que eu vejo algumas pessoas comentando, falando que o fim de Jujutsu ia ser ou os 3 vivos e um hino de ralo, ou 3 hinos de ralo e um vivo. E sinceramente, ver esse final sendo executado como a primeira opção, eu preferia só muito a segunda. Ver a Nobara voltar foi legal? Foi, mas por mim deixava ela ida de F, já que era meio que o que a gente tinha dela, que ela tinha ido de F em Shibuya, e usava o Itadori pra mandar o Sukuna de arrasto, deixando só o Megumi vivo. Ia ser um final trágico? Ia, mas ainda assim ia passar menos a sensação de que foi algo corrido, como eu fiquei quando eu li esse final do Sukuna. Irmão, a gente passou mais de 40 capítulos acompanhando a grande luta contra o Sukuna, que, diga-se de passagem, foi a melhor Jujutsu e uma das mais legais que eu li em um bom tempo. Tipo, vários pontos dessa luta só foi muito bom, tipo, Sukuna versus Gojo foi só um bagulho simplesmente absurdo. E isso rola porque, em grande parte, toda a construção que o Gege entregou pro Sukuna desde o seu início foi meio que pra entregar essa grande luta final. Ele foi apresentado como o feiticeiro mais poderoso da história, e honestamente, nessa luta que o Gege entregou, eu consegui ver perfeitamente que ali tinha o feiticeiro mais forte da história, como ele prometeu. Essa luta final do Sukuna fez a gente enxergar muito bem que aquele cara era sim a maior ameaça da obra, mas por mim o GG poderia facilmente estender mais 6 ou 7 capítulos pra dar um final mais firme pra ele. Porque esse final não foi ruim, mas ele foi rápido e se juntando com alguns pontos que realmente eu não gostei, ficou só estranho. A gente não teve o passado do rei, a gente não teve o motivo do porquê dessa vez o Sukuna foi expulso do Megumi de uma forma diferente, já que antes ele saía, como eu falei pra vocês, na forma de dedos. E falando no Megumi, irmão, eu só acho que ele voltou muito rápido. E aqui cai no papo de que o Gege deixou muita coisa pra pouco capítulo, porque se o Megumi ia se opor ao Sukuna, que deixou muita impressão de que foi por causa disso que o Sukuna perdeu, ele podia ter, sei lá, dado 1 ou 2 capítulos de destaque pra ele, pra pelo menos mostrar como ele tentou se reerguer, como ele se agarrou a algo de novo dentro do Sukuna. Ele tava meio que imerso dentro das sombras, ele perdeu tudo, e assim de uma hora pra outra ele fala com o Itadori e volta. E sim, eu sei que isso meio que rolou com o Itadori lá em Shibuya, mas depois de Shibuya, vamos concordar, o Itadori mudou completamente, mas no caso do Megumi nem isso, ele vivia pela irmã dele e agora ele se motivou a voltar pra viver por outra pessoa. Foi meio que isso. Só foi meio estranho. Honestamente, o Gege podia ter facilmente trabalhado essa volta do Megumi em 1 ou 2 capítulos dedicado a isso. Dá uma conversa mais profunda dele com o Itadori, motiva mais o Megumi, faz ele querer realmente se agarrar a algo pra sair de dentro do Sukuna. O Gege podia ter feito o que rolou com o Sukuna e o Itadori, porque, irmão, foi só muito legal ver o Sukuna e o Itadori conversando lá dentro do domínio dele, e podia ter rolado meio que o mesmo com o Megumi antes dele decidir se reerguer e se opor ao Sukuna. Fazer isso só de uma hora pra outra, com tão pouca conversa com o Itadori, só deixou meio que a impressão de que foi muito fácil o Megumi se reerguer depois de literalmente perder tudo, porque ele meio que perdeu tudo. Ele perdeu o Gojo, perdeu a irmã, perdeu motivação, foi afundado, perdeu o técnico, perdeu tudo, até o corpo. O que obviamente não foi, a gente sabe que não foi fácil pro Megumi voltar. Então assim, do meu ponto de vista, o Gege podia ter dado bem mais ênfase nisso, mostrado bem mais pra gente, ter dado bem mais destaque no Megumi se reerguendo. Ele ia se reerguer dentro do Sukuna, então mostra mais. Outra coisa, o Megumi voltou pra mais uma vez viver pelos outros. Beleza que a empatia é importante, querer ajudar as outras pessoas é importante, mas o Gege podia ter dado um motivo mais profundo pro Megumi, fazer finalmente ele começar a valorizar mais ainda a própria vida. Mas enfim, eu não vou reclamar muito disso, porque a conversa dele com o Sukuna foi até que um pouco legal. Ver o Sukuna desesperado foi bem interessante, ver que até o Rei das Maldições tinha medo de ir de arrasta foi interessante de ver. O que foi até um pouco distoante com a personalidade do Sukuna, e por isso eu achei interessante ver aquela forma que ele agiu. E por fim, Hakari Uraumi. Tá bom, né? Eu já tinha falado pra vocês que o resultado dessa luta só meio que ia ser mostrado quando a principal meio que acabasse. Foi exatamente isso que rolou, então não me surpreendeu. Só fiquei, tá bom, né? O Gege podia ter mostrado um pouco mais dessa luta, mas no fim, tá, né? Eu já esperava por isso. Então assim, eu nem tenho do que reclamar. E a Tengen, eu também tinha comentado com vocês que ela meio que ia ficar de lado. Só errei que ela ia ser expelida do Megumi. A gente não viu se ela foi expelida do Megumi, mas ainda assim ela ficou meio de lado e vida que segue. Também não tem muito o que reclamar disso, não. Eu já meio que esperava por isso. Mas falando de um cenário bem mais amplo, pra mim, na minha opinião, o Gege conseguiu entregar uma luta final incrível. Com pontos baixos, com pontos altos, mas isso rola na maioria das obras, e pra mim esse final foi só mais um ponto baixo. Não chega a ser de todo ruim, com exceção do Itadori querendo comer o Sukuna de volta, mas ainda assim. O meu maior problema com esse final que o Gege entregou pra Jujutsu foi porque eu fiquei com a sensação de que ele foi muito rápido. A luta se estendeu por mais de 40 capítulos, então do meu ponto de vista estender mais 10 pra consolidar e
construir um pouco mais esse final e amarrar mais pontas, não ia ter problema. Mas ainda assim, ele não consegue nem de longe ser um final ruim ao ponto de estragar todo esse arco, ou de, sei lá, estragar toda a minha experiência com Jujutsu. Não, eu achei ele um final até que bem ok, só rápido, mas ainda assim, tá, né, ele existe, ele tá ali. Foi bom. Esse arco final, essa grande saga contra o Sukuna, pra mim foi basicamente o melhor arco de Jujutsu, competindo ali páreo a páreo com Shibuya, mas como nesse final a gente teve Gojo x Sukuna, ponto pro final. Contudo, como eu falei pra vocês, mais 10 capítulos ali pra dar uma finalização mais amarrada não ia ser de todo ruim, mas enfim, o final foi ok. Pra mim, a derrota do Sukuna foi isso. Ela foi uma derrota ok. Ela não consegue estragar a saga, já que a saga do Sukuna por si só já se segura, no caso, esse arco final, mas ela também não consegue fazer ele ter um final épico, grandioso, que, nossa, meu Deus do céu, não, eu lembro mais da luta do Gojo do que desse final. Mas ainda assim, agora é contigo. Fala aí o que vocês acharam do final de Jujutsu e de tudo isso que rolou, e se vocês gostaram desse último capítulo. Se tu gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Fazendo isso sempre vai ser notificado quando sai vídeo novo e não vai estar perdendo os futuros conteúdos que vão estar saindo aqui. Além de que estando inscrito, quando tu for notificado, tu escolhe o que tu quer assistir. O que tu não quer, tu arrasta pro lado, vida que segue. São 3 notificações por semana. É meio que isso. Deixa o like, porque o like também me ajuda muito. E se possível, deixa o hypar no vídeo, que isso também ajuda muito. Enfim, gente, fiquem todos bem. A gente se vê numa próxima. Mais uma vez, se a minha voz estiver estranha, porque eu tô gravando em outro aplicativo. É meio que isso. Falou!